Começando mais um desafio do Mohamed Batalha Rapidez e hoje o clima vai ficar tenso. No episódio passado, o time da Gi, Renato, Carol e Thales sofreu uma derrota que colocou todos eles em grande risco. Adivinha quem deixou pro último segundo? 4, 3, 2, 1, parou! Chegou a hora de descobrir quem será o eliminado e quem continua na competição em busca do troféu e dos R$10.000. Olá! E aí, gente? Como é que vocês estão? Uns melhores que os outros, alguns. Como dissemos no episódio anterior, somente a equipe derrotada vai participar dessa prova. Vão ser 2 duelos. Porém, a equipe vencedora tem um papel fundamental nessa história. São vocês quem vão escolher quem vai duelar contra quem. É uma grande responsabilidade. Quando eu descobri que ia ser duelo, eu fiquei um pouco aflito, porque eu estava diante de 3 grandes cozinheiros, não menosprezando o meu trabalho, mas validando o grande trabalho que eles fazem na gastronomia. Vocês 4 vão escolher quais serão os duelos. E quem perder o duelo é eliminado. Podem começar. Nossa. A Carol vai com o Thales e a Gi vai com o Renato. Não contava com essa. A gente já entra tenso porque era uma prova de eliminação. 2 iam ser eliminados, né? Enfrentar outra pessoa que era do seu time, que numa prova anterior estava cozinhando com você, construindo junto com você, é muito difícil mesmo. Prova de hoje, vocês terão 30 minutos para fazer deliciosos sanduíches, utilizando qualquer rapidez. E vocês podem se inspirar em grandes clássicos do mundo inteiro. Fica a critério de vocês, usem e abusem da criatividade. Prontos? Pronto. Prontos. Boa sorte pra vocês, Gi e Renato, arrasem. Carol pronta? Peixe. Acho que eu estou. Começando em 3, 2, 1. Pela primeira vez, os competidores estão sozinhos na cozinha. Esse é um tipo de prova que pode enganar quem assiste. Um sanduíche pode parecer um preparo simples, mas na verdade esconde muita técnica envolvida. A escolha da receita, o preparo dos ingredientes e, claro, a montagem do sanduíche, para que ele não desmonte na mão de quem está comendo. Gente, não sei se é pimentão ou se eu bati a ponta da faca aqui. No primeiro minuto de prova, o Thales cortou a mão. Cortou o dedo. A ponta da faca bateu só. Não sei o que acontece comigo, minha cabecinha é avoada. Eu já tenho questões de concentração e de organização na minha vida inteira, não só na cozinha. Será que ele tá nervoso? E aí, Thales? Não quero te atrapalhar. Ai, Mohamed. Tá bem? Foco. O que você vai fazendo? Eu vou fazer um choripan. Inventei de fazer a linguiça eu mesmo. Você vai fazer a própria linguiça? Eu ia tentar, mas eu já desisti com esse processo todo. Eu vou fazer a mistura da linguiça ali, não vou botar na tripa. Tem que estar gostoso. Isso é importante, tá? O nervosismo me desestabiliza. Sem essa pressão de reality show, eu consigo fazer a coisa com paz no coração. Gente, eu tô um pouco chocada aqui que a Carol começou cortando o rapidez. Ela vai fazer algum outro preparo com o rapidez, além de ser a tortilha que envolve, né, o sanduíche. Talvez ela vai trazer uma textura. Tem 2 preparos com rapidez, Carol? Tô fazendo chips com o próprio Rapidez. Tava bem segura do que eu tava fazendo porque eu utilizo o Rapidez na minha cozinha, em casa, na correria. Qual que é o seu sanduíche? O que você vai fazer? Eu vou fazer um shawarma de frango. Eu tô utilizando a sobrecoxa para ele ficar mais suculento. E aí eu vou colocar a salada, vou fazer um molhozinho que combine bastante. Geralmente desse modo que eu preparo. Faço um franguinho, corto o franguinho, porque era uma coisa que eu já estava habituada a fazer, já gostava de comer. É a primeira vez que eles vão poder cozinhar de acordo 100% com aquilo que eles fazem, mostrar sua personalidade na cozinha.
Olá, Gi, tudo bem? Teremos X-coração. Eu adoro X-coração. Legal. E qual que é o rapidez que você vai utilizar? Eu vou usar o original. Eu gosto muito de coração, na verdade. Quando eu descobri que ia ser um lanche clássico, eu já fui pro X-coração, ainda mais por ser algo rápido de fazer. E realmente é algo que eu como na minha larica quando eu chego em casa. Enquanto eles cozinham, me conta aqui qual é o seu sanduíche favorito. E aí, Renato? Tô aqui na correria, focado. Você vai fazer o chimichurri, uma saladinha de repolho. Com ervas e vou fazer uma maionese de castanha. Will, o que você já fez aqui? Aqui eu fiz um chimichurri, eu vou fazer um choripan no rap original. Já experimentou? Já experimentei. Eu posso provar? Pode. Olha, tô bem preocupado com o mundo salgado. Se a linguiça que ele estiver usando for salgada e juntar ali, pode dar um. O negócio é o repolho. Se ele não temperar o repolho, tá ok. Tá. Nada tá perdido ainda. O cremezinho de castanha, você junto com os outros elementos ali, pode dar um samba bom. Gente, chegamos na metade da prova, tá? 15 minutos. Vocês têm alguma dúvida de que a gente vai comer bem? Não é pra gente ter dúvida, né, competidor? A gente vai comer bem, né? 30 minutos dá pra fazer um sanduíche muito bom, com rapidez. Se eu soubesse que ia ser tão fácil e tão tranquilo pra vocês, a gente podia ter diminuído, né? Pra 20 minutos, de repente. Pra que essa maldade, garoto? Quando vocês avisam que eu tenho ali ainda 15 minutos, nossa, 15 minutos ainda é muito tempo, não posso montar. O que eu vou fazer nesse tempo que estava meio ocioso? O tempo passou muito mais rápido. Quanto tempo? Faltam 5 minutos. Carol, vamos começar a enrolar, porque essa é uma parte importante, tem que estar estruturado, tá? Eu acredito que eu tenho uma estética muito boa também, tenho uma noção de empratamento, de finalização. Eu vou aquecer para fechar o sanduíche. Tem alguma coisa queimando, gente, ou a impressão minha? Eu queimei uma panela, já desliguei do fogo e vou botar aqui pra trás. Tô com a cara suja, não, né? Peixe, foco, só vai, peixe. Tá ligado esse fogo, Carol? Te ajudo, peraí. Pessoal, tá faltando 1 minuto. Já terminou, né, Renato? Sim, é só os finalmente. Gi... É, sempre nadando, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por favor. Terminou, Carol? Terminei. Parabéns. Eu achei que a gente não ia comer nada. Hoje foi muito difícil. Eu sei que eu sou um bom cozinheiro, eu sei que eu tenho a mão boa, eu sei que eu entrego no sabor, mas eu preciso me acalmar. Senão, meu irmão... Apesar de eu transparecer tranquilidade, tava um turbilhão ali dentro, principalmente porque eu tava duelando com uma grande cozinheira. Eu fiquei bem feliz, tava bem gostoso. Prova encerrada, hora de provar os sanduíches. Renato, o que você fez? Lindo tá, né? Já de bate-pronto. Eu fiz um choripan, um clássico da Argentina, fiz uma maionese de castanha, fiz uma salada de repolho bem ácida e também fiz um chimichurri com salsinha, tomilho, orégano, pimenta calabresa, limão siciliano e um toque de alho. Ó, tá bem estruturado, isso é ótimo. Uma dúvida, esse limãozinho aqui é porque a gente falou bem dele num outro prato? Não, é que pra bom entendedor minha palavra basta, né, bebê? Eu coloquei aí que tu pediu uma acidez, eu dei um punch. Não, mas isso é um elogio, tá? Tem que estar ligado no que as pessoas vão comer, né? No que a gente gosta. Como é que você temperou o chimichurri? Com azeite, um pouquinho de vinagre, água quente para dar uma hidratada no orégano seco, alho raspadinho e raspa de limão siciliano. Você experimentou? Experimentei. Gi, conta pra gente. Eu fiz um X-coração. Ele tá bem rústico, assim, do jeito que eu gosto de comer. É coração, cebola, queijo, rúcula, uma espremezinha de laranja em alguma mordida aí. Maionese, limão e paz. Ô Gi, esse era o seu plano inicial ou você mudou no meio do caminho? Eu mudei. Antes de pensar em X-coração, eu queria fazer o sanduíche de pernil da minha tia, que é muito gostoso. Mas aí não daria tempo, aí eu fui pro coração. Você foi o mais seguro. Fui no mais seguro, mais sim. E o que você colocou de tempero? Aí eu marinei um pouco, não marinei, mas ele ficou ali uns
10 minutinhos, 15 minutinhos numa mistura de shoyu, vinagre de maçã, molho de ostra, limão, alho e as ervas, o que eu piquei para colocar é um pouquinho de coentro. É a maionese que eu tô achando que é? Essa mesmo. E a gente tem que jogar com o tempo, né? A gente tem. Eu tô acostumada com pressão, porque todo cozinheiro tá acostumado com pressão, mas acho que é uma pressão diferente de cozinhar num reality, assim. Talvez não ter cortado algum processo, ter batido a maionese. Você provou tudo junto? Não. E aí, me conta. O que você fez pra gente? Eu fiz um shawarma de frango. Eu utilizei a sobrecoxa do frango para ele ficar mais suculento. Eu fiz um crocante com a rapidez integral para dar uma crocância. De fato, eu coloquei rúcula, eu fiz uma marinada nesse frango que eu incluí também um pouco de melado de cana. Eu gosto de comida agridoce, então por isso que eu trouxe um pouco do melado de cana. E eu fiz um molho com iogurte, tahine, limão, alho raladinho. Quando você experimentou, essa ponta de amargor, você sentiu? Eu senti sim. Era isso mesmo? Eu quis deixar ele um pouquinho mais evidente por conta do melaço, porque eu envolvi bastante o frango no melaço de cana, então era pra um puxar o outro, entendeu? E o rap, ele passou pela frigideira pra finalizar? Ele passou pela frigideira, eu achei que a frigideira tava ligada, eu não entendi se ela tava baixa e eu não vi que o fogo tava baixo e acabei desligando ela. Ele não ficou o tempo que eu gostaria na frigideira pra dar uma selada. Você ficou satisfeita com o seu prato? Eu fiquei satisfeita com o meu prato. Thales Peixe, o que você fez pra gente? Eu fiz um choripan, não saiu quase nada do jeito que eu tinha planejado e desenhado na minha cabeça. Vocês viram o meu cozinhar, como foi uma loucura hoje. Tranquilo, super tranquilo. Mas como, no final das contas, o que é o quê? Sabor. Eu acho que vocês vão gostar. Eu ia dar uma dica pra fechar e cortar ele fechadinho, mas é isso exatamente. Eu fiz um 80% de pernil moído mais ou menos, bacon, um pouco de pimenta de cheiro, sal. Bati uma maionezinha, ia fazer um ketchup de pimentão, mas o tempo e o dedo me atrapalharam, então assim, eu não deixei. O que aconteceu? O ketchup não veio? Não, veio, mas assim, ele tá discretamente, não tá um ketchup, tá um pimentão meio pedaçudinho Virou embaixo. uma salsa. É uma salsa. Senti. Meio rústico. Ele tá gostoso, por que você não pôs mais? É. Você fez um choripan com cara de rapidez, né? Isso é bom por um lado, né? Você ter saídas para resolver um problema que pode super acontecer na cozinha. Foi uma boa saída. Por mais difícil que seja, a gente vai ter que escolher quem ganhou essas batalhas, né? A gente achou que na prova passada tava difícil de decidir. Difícil mesmo tá agora. Tem uma batalha um pouco mais fácil de decidir, talvez. Outra um pouco mais complexa. Bem eu acho complexa. que a gente vai ter que conversar um tanto, né? É muito difícil porque a gente tem apresentações muito bonitas comparadas com sabor muito potente, a gente tem processos complexos com uma simplicidade bem feita. Alguns participantes acho que ainda não entenderam que de fato o tempo passa voando e aí é aquela loucura, aos trancos e barrancos Aos também. trancos e barrancos. Tomamos uma decisão? Tomamos uma decisão. Bom, pessoal, a competição acabou de começar e eu posso garantir para vocês que foi a prova mais emocionante que a gente teve no programa. A gente estava nos bastidores conversando muito porque foi muito difícil. Eu vou começar por Thales e Ká. Eu acho que um tempero tinha em comum dos dois pratos, que foi o tempo. Como vocês organizaram ou não organizaram o tempo? Porque a gente viu o Thales começando a prova 1000, meio atordoado, correndo, não vou conseguir, vou conseguir. E a Carol já estava ali tranquila, sei o que estou fazendo, tenho um plano, vou executar bem até o final. E no final também não conseguiu lidar bem com o tempo e com isso não conseguiu finalizar exatamente, né, o shawarma que ela preparou com um frango super suculento, um molho de iogurte que trouxe frescor. O crisp de rapidez, utilizando, né, de duas maneiras diferentes, o que é muito interessante e muito criativa, as soluções que o Thales trouxe para resolver os problemas que apareceram durante o processo. A ideia inicial, fazer uma linguiça, não vai dar tempo, mas tem uma massa saborosa, bem temperada, e como eu posso fazer para resolver? Ele resolveu o problema, né? É a nossa Fênix, será? Porque nossa parece Fênix. que não vai entregar e aí do nada, é impressionante. É uma loucura. Eu queria ter ousado mais
na minha montagem do sanduíche. Só que o meu inimigo ali foi o tempo mesmo. Ou eu entregava como eu entreguei, ou eu não entregava o prato. É o jeito Thales de ser. Mas será que essa confusão não atrapalha no resultado? Será que o tempero, aquela finalização, será que chegou lá? Mas a gente tomou uma decisão. Os dois arrasaram. Vou reforçar que a gente conhece quem são vocês, a gente não duvida de absolutamente nada da capacidade. E dessa vez, quem vai deixar é a Ká. Uma salva de palmas para a Carol, por favor. Fazendo um adendo, né, do shawarma também, eu acho que poderia ter um pouco mais de recheio, porque ele ficou um pouquinho magro ali, né, e infelizmente não deu para tostar, né, não conseguiu mesmo, porque estava fria a frigideira, acabou o tempo, né, então ficou um pouquinho, sabe aquela coisa meio encruadinha, né, e o Rapidez precisa passar por temperatura. Por sorte eu fiquei, por um momento eu achei que ia tirar o avental no meio da cozinha. Isso eu acho que foi mais por talvez uns deslizes da Carol que eu fiquei. Para mim foi muito importante participar, eu tô muito feliz. Eu tava aqui para isso, para mostrar o que era, o que não era. Queria muito ter ficado, mas eu acho que tudo acontece porque tem que acontecer também. Agora vamos falar, né, da primeira batalha, né? Entre Renato e Gi. Vocês tiveram uma prova mais tranquila, digamos assim, pelo menos foi o que passou pra gente, né? O Renato fazendo um prato que ficou lindo, né? Acho que é indiscutível isso, usando o Rapidez de uma forma muito bem estruturada, um choripã diferente, porém, vocês têm que saber ouvir o que a gente tá falando, não é porque a gente pede mais acidez, mais sal, que é para colocar tudo ali. Deu sorte que os elementos se complementaram. Se você tivesse feito um elemento a menos ali, ia comprometer o prato. Não sei se foi pensado, se foi sorte, o que foi. Mas no final, deu certo. Eu teria colocado menos sal e menos acidez, mas do resto foi como eu planejei. Mas o mesmo vale também para o prato da Gi, que a gente falou no episódio anterior de muitos elementos e agora ela trouxe bem menos elementos, né? Foi uma cozinha bem diferente que ela apresentou, mas eu fiquei muito feliz que os dois conseguiram fazer aquilo que se propuseram. Não teve mudanças de planos, não teve correria, não teve desorganização. Eu acho que eu não teria feito nada diferente ainda ouvindo o feedback deles, talvez ter trabalhado ali um pouquinho fora ali. E por muito pouco, quem também deixa a nossa competição é a Gi. Apesar do sabor do coração estar muito bom, o sanduíche ficou mais simples e teve menos processos comparados ao do Renato, que também estava bem gostoso. Eu gostei muito de ter vindo. Eu acho que a melhor parte é realmente a gente se conectar com pessoas que estão no mesmo corre que a gente, compartilhar isso com pessoas que a gente admira, que eu admiro pessoalmente. Foi muito massa. Renato, você correu um risco muito grande, você trabalha com acidez e o sol lá em cima. A gente gosta, então tem que estar ciente que por um tris pode dar errado. Dessa vez deu certo, na próxima a gente não sabe. E Thales também em relação à organização, que a gente se diverte cozinhando, mas... Gato, pelo amor. Mas tá muito complicado, tá muito complicado. Você tem que confiar mais em você, no seu trabalho. Você tava quase entregando as pontas ali. Não pode. E você consegue. Pelo amor de Deus. Tá mandando bem aí até agora, é só se concentrar e manter o foco para ir bem do início ao final. Valeu, obrigado, meninas. Então até o próximo episódio e eu vou dar um spoiler. É a refeição que eu mais gosto de fazer. Beijos. Semana que vem, no Desafio do Mohamed Batalha Rapidez, os integrantes do time da Mari voltam à cozinha, mas desta vez para cozinharem sozinhos. Pode entregar antes? Entregar antes? Funciona isso. Controla o tempo. Será que eles vão sentir a pressão?